alegria enorme poder ver cada um de vocês, que alguns eu pude acompanhar mais de perto, alguns eu tive a oportunidade de passar, nem que fosse alguns dias, algumas horas, mas teve essa partilha de vida. E desde o momento que eu cheguei, naturalmente veio me passando um filme, desses 4 anos de jovens sarados, desses 5 anos, desde que eu tive o meu encontro, que eu tomei consciência da pessoa de Jesus Cristo na minha vida. E ver a alegria de vocês, ver a alegria também que Deus ia colocando no meu coração, é algo tremendo, irmão. Tremendo porque alguns daqui, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho antes, de toda essa alegria, de toda essa vontade, de toda essa decisão por Deus. E esses dias, quando eu estava meditando, estava orando, trocando a minha ideia com Deus, conversando com Ele, querendo escutar dEle, Ele me colocava muito essa passagem, muitos de vocês conhecem, mas que eu acredito que quer dizer muito para nós. Essa passagem ela se encontra em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 3, quando 2 homens, creio eu ainda que jovens, Pedro e João, estavam entrando naquele templo, no local de oração, onde eles iriam render os seus louvores, as suas orações, as suas súplicas. E eles se deparam na porta daquele templo, com um homem paraplégico, coxo, debilitado. E é lindo o relato deste documento, irmãos. Não é uma fábula, não é uma história, no sentido de historinha, de conto. É um documento, é um testemunho, é algo real. Algo que muitas pessoas puderam contemplar com seus próprios olhos. Até por isso que causou alguns problemas. Mas vamos na palavra. Por favor, pega comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: Pedro e João iam subindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, quando viram trazer um homem coxo de nascença. Costumavam colocá-lo todos os dias na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro e João olharam bem para o homem, e Pedro disse: olha para nós. O homem olhou os dois com atenção, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareu, levanta-se e comece a andar. Depois Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que era ele quem ficava pedindo esmola na porta do templo, chamado Formosa. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido a ele. O texto, esse documento, este relato, este testemunho, segue dizendo
que este homem ficou ali junto de Pedro, é claro, evidente, cara, evidente. Imagina a situação debilitada desde o nascimento daquele homem. Um homem que já tinha perdido as esperanças. O homem que já tinha acolhido tudo quanto era palavra maldita proclamada sobre ele. O homem que achava que a única coisa que lhe restava era pedir esmola, um trocado, para que pudesse ali para um alimento, algo para o momento. E ele se depara, irmãos, com dois homens, dois jovens, para ficar melhor, para a gente compreender. E realmente eram dois jovens. Mas não dois jovens qualquer. Dois jovens qualquer iria passar, não ia nem olhar para aquele homem. Talvez ia colocar a mão no bolso e jogar uma moedinha. Assim como tantos outros que passavam por aquele homem. Não dois jovens qualquer. Irmãos, Pedro e João, esses dois jovens, eles conheceram este Jesus de Nazaré. Conheceram, irmão, andaram lado a lado, partilharam da vida, trocaram ideia, aprenderam muita coisa, tiraram muitas dúvidas, tiveram muitas experiências concretas, viram muitas coisas acontecer, viram muitas maravilhas, viram milagres, sinais, prodígios, mas acima de tudo isso, viram o dia a dia, as coisas pequenas, o ordinário do nosso dia, conviveram com Jesus de Nazaré. Aliás, além de terem visto muitas coisas, eles também fizeram em nome de Jesus muitas coisas. Proclamaram muitas palavras, deram muito ombro para escutar algumas pessoas, estavam aprendendo a partilhar da vida, até fizeram alguns milagres. Até expulsaram demônios, irmãos. Viram paralíticos voltar a andar. Imagina você, eu não sei, eu pelo menos, ainda hei de ver em nome de Jesus muitos milagres desse tipo, porque muitos eu já tenho visto. Ainda vou ver um paralítico voltar a andar fisicamente, dizendo para vocês. Eles viram muitas coisas. Caminharam com aquele homem. Aprenderam. Diante daquele homem no templo, depois de tudo o que tinha acontecido, porque além de caminhar com Jesus, eles viram o seu mestre, o seu Senhor, o seu amigo, sofrer tudo o que sofreu. Morrer na cruz, ser assassinado. Mas também viram Jesus ressuscitado, irmãos. Eles viram um Deus vivo, no meio deles, caminhando com eles, ensinando, lado a lado, concreto, real, verdadeiro. Não eram qualquer jovens. Não podia ser. Quando passaram por aquele homem, e o que mais me impressiona nessa palavra, eles pediram para aquele homem necessitado, já sem esperança, para olhar nos olhos dele. Olhe para nós. A palavra do Senhor vem nos dizer que os olhos é a janela da alma. Tu enxerga o interior. O que será que aquele homem, aquele coxo enxergou nos olhos daqueles dois jovens?
O que aqueles dois jovens enxergaram nos olhos daquele homem debilitado? A palavra segue dizendo que por causa daquela vida sendo restaurada, por causa de Jesus, pelo nome de Jesus, causou alguns problemas para aqueles jovens. Eles foram presos, irmãos. As autoridades, a polícia da época, vamos dizer assim, as autoridades religiosas, prenderam aqueles dois jovens. E assim como a gente diz, aqueles homens tentaram entrar na mente daqueles dois jovens, repreendendo eles, proibindo eles, questionando eles, em nome de quem vocês fazem tal coisa? Não eram dois jovens qualquer. Eles tinham sido impactados, preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Algo que muitos de vocês aqui experimentaram. E graças a Deus vem atualizando a cada dia. Diante daqueles homens, eu quero ler na palavra para que vocês possam compreender melhor. Lá no capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 18, diz assim: chamaram de novo Pedro e João, e lhes ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julguem vocês mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vocês e não a Ele. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Antes de questionar esses homens, eles foram muito firmes, irmãos. Eles sabiam com quem eles estavam caminhando. Não tinham caminhado, eles estavam caminhando. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo seu nome e por nenhum outro que este homem está curado diante de vocês. Só um Deus vivo, presente, torna possível um acontecimento, um fato, e contra fato, não há argumentos, irmãos. Eu posso contemplar a vida de muitos que está aqui, e vocês também. Todos os dias eu paro e tento meditar um pouco sobre a minha vida, aquilo que eu vivia, e aquilo que eu estou vivendo, desde uma consciência de Cristo na minha vida. Todos os dias, eu posso meditar um pouco. E eu digo para vocês, eu não posso me calar diante daquilo que eu tenho visto e ouvido. Não posso me calar. Você, irmão, você, jovem sarado, você impactado por Jesus, impactado pelo Espírito Santo, você não pode se calar, irmão. Não pode se calar daquilo que você viu, daquilo que você pode testemunhar, daquilo que você ouviu. Cara, o mundo que a gente vive hoje, ele está desigual. É uma balança que está pesando só para um lado. Você liga a TV, é notícia ruim. Tu liga o rádio, é música ruim e notícia ruim. Você vai trocar ideia com alguém, só tragédia, só notícia má. É ou não é? Ou só na televisão lá de casa que passa essas porcarias? Cara, um dia eu voltei de um retiro, um final de semana, um Maranatá maravilhoso.
vendo Deus agir na vida de muitos jovens, a começar da minha vida. Eu digo para os meus irmãos que eu sou um eterno retirante, porque Deus faz nova todas as coisas. Deus é sempre novo. Sempre tem algo a me ensinar. Sempre. E sempre que eu tenho a oportunidade de participar de um momento de oração, de um retiro, eu glorifico a Deus porque eu tenho a graça de ir na maioria dos maranatás. Alguém pode dizer, não, mas são as mesmas pregações, irmão. Pelo amor de Deus, Deus é sempre novo. Antigamente, os homens e mulheres de Deus não tinham acesso à Santa Palavra, como nós temos e infelizmente ainda não damos o devido valor. Homens e mulheres de Deus que se tornaram santos e santas, assim como você estava proclamando logo cedo, que queria se tornar em nome de Jesus, você será santo e santa. Eu profetizo sobre a tua vida. Irmãos, eles tinham acesso a pequenos trechos do Evangelho. E em cima daquele pequeno trecho, ou alguns poucos, a vida deles eram transformadas, a ponto de serem hoje considerados homens e mulheres veneráveis, santos, caminho certo para chegar à santidade, caminho certo para chegar a Deus. Por causa da palavra, Deus é sempre novo, sempre novo. Eu voltando desse Maranatá, desse final de semana, cheguei em casa na segunda-feira, depois de um dia de trabalho. A segunda-feira para trabalhar é uma benção, irmão. Porque no retiro, graças a Deus, eu pelo menos não como direito e não durmo direito. Graças a Deus e gosto disso, porque posso partilhar com um, conversar com o outro. Corro aqui, vou um pouquinho na capela, oro. É uma delícia. Mas sempre volto pelo menos uns 3 quilos mais magro dos retiros. E vou trabalhar na segunda-feira, o meu dia a dia. Chego em casa, a televisão ligada. Fui querer sentar um pouquinho, deitar um pouquinho, escutar o noticiário. Cara, que besteira que eu fui fazer. Eu estava na unção, como a gente diz, né? Aleluiado. Cheio da graça, cheio do fogo, dando risada para tudo quanto é lado. Dando aleluia e glória a Deus. Parei um pouquinho lá assistindo a televisão e meu sorriso já foi fazendo assim, ó. Meu ombro já foi murchando. O sofá já foi me agarrando. E é um bombardeio, irmão. Morreu aqui, foi assassinado ali, droga aqui, pá, um atrás do outro, cara. Não dava nem para desviar. Não tinha como. Foi suficiente 10 minutos diante da televisão. Tentei trocar de canal. Infelizmente, ainda não tinha a canção nova na minha casa. Graças a Deus, hoje eu tenho. Hoje eu consegui, meu irmão deu de presente para o meu pai e para minha mãe um sistema que pega a canção nova em casa. E cara, é impressionante, sem falar nada, eu saio de manhã à Santa Missa. Eu volto depois do trabalho, quando minha mãe está em casa, ela está lá rezando o terço. O meu pai está lá em frente, lá assistindo o jornal da canção nova. Sem falar nada, cara, sem falar nada. Eu tenho contemplado nessas pequenas coisas grande mudança dentro da minha casa, na minha família. Deus realizando grandes obras, através dessa obra bendita, bendita, bendita que é a canção nova, irmãos. Naquele dia, eu me dei conta. Falei, não dá mais, cara. Mas não foi só não vou mais assistir televisão, porque isso eu já não estava fazendo já há um bom tempo. Mas uma palavra de Deus começou a ecoar muito forte no meu coração. E eu partilho com vocês para que possa ecoar no teu coração também. A humanidade, irmãos, geme e sofre esperando a manifestação dos filhos de Deus. Olha para o teu lado, irmão, vê aí um filho de Deus. Olha para o teu lado.
Olha para o teu lado. Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador? É ou não é? Jesus é teu Salvador, irmão? Você tem certeza disso? Você acredita nisso? Eu não sei se você já se deparou com essa palavra. Está lá no comecinho do Evangelho de João. E diz que toda pessoa que crê, acolhe e crê que Jesus Cristo é o Senhor, recebe o poder, se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, muito amada. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Deus é aquele que te restaura a tua dignidade, muito mais do que a tua dignidade de ser humano, de mulher, de homem, de jovem. Te restaura, resgata e te devolve. E te torna um filho de Deus. Às vezes eu tento meditar sobre isso. Que graça, cara. Já é motivo para ficar igual o rei Davi, cara. Já te ficar, obrigado Deus. Glorificar a Deus, cara. Imagina, tu é filho de Deus, filha de Deus. Já é motivo para exultar. Depois que essa palavra ecoou no meu coração, eu comecei a entender que não adiantava só desligar a televisão. Não adiantava só ignorar as coisas que aconteciam ao meu redor. Não adiantava eu me omitir. Eu precisava testemunhar daquilo que eu estava vendo e ouvindo, das maravilhas de Deus na minha vida e através dela. E não só, e te digo mais, irmão, presta muita atenção nisso. Não só proclamar, não só dizer, não só pregar, não só falar. Aliás, São Francisco diz, pregue, pregue, pregue sim, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente se necessário utilize palavras. Jovem, irmão, é com a vida, é com a tua vida, é com a minha vida, é no dia a dia, é nas pequenas atitudes, é nos pequenos atos, é nos comportamentos, é algo concreto, irmão, é algo concreto, nas suas decisões, no teu trabalho, na tua casa, no teu trabalho, onde você estuda, é no dia a dia. É no dia a dia, porque senão a gente está lidando, falando ou testemunhando um Jesus histórico. Um Jesus que viveu. Um Jesus que sim, fez maravilhas, prodígios na vida de tantos homens, de tantas mulheres, mas no passado. Eu estou aqui diante de vocês para testemunhar que isso não é verdade. Para começar a fazer este contrapeso nessa balança que anda tão desigual. E tenho certeza, irmãos, que vocês, cada um de vocês, vai ajudar essa balança a equilibrar. E muitas pessoas, muitas almas, de um modo especial, muitos jovens, se salvarem. Conhecerem o Senhor que você conheceu e que não é histórico. Não é histórico, sabe por quê, irmãos? Até os 23 anos de idade, eu vivia aí na balada, no rolê, tendo como centro do meu mundo o prazer momentâneo, que se dava com a mulherada, com a balada, com droga, com bebida. Você vê que tudo gira aí, né? Está tudo no mesmo pacote. O prazer momentâneo.
o prazer do agora, que eu sentia passar, mas ia passar, eu preenchia de novo e ficava assim. E assim ia. Saindo sábado, não era o suficiente, sexta e sábado. Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo, quarta-feira. Quinta. Daqui a pouco já estava saindo quase todo dia. Insaciável. Insaciável. Mas também acabava me tornando um cachorro que corre atrás do rabo. Uma hora cansa. Uma hora fica tonto e tomba. Eu não sei se você partilha da mesma realidade, mas você deve conhecer alguém, pelo menos, que vive ou que viveu realidade semelhante. Infelizmente, irmãos, eu não tive uma criação religiosa, uma criação dentro da igreja. Pela graça do bom Deus, que tocou no coração do meu pai e da minha mãe, eu fui batizado quando criança. Mas depois disso, não, cara. Minha mãe tentou me colocar para fazer primeira comunhão, fazer o catecismo. Eu falei, não, mas eu vou jogar bola, não vou lá. Não, vai, fui 1, 2, 3 vezes, não vou mais lá não. Eu gostava muito de jogar bola, eu quero jogar bola. No ano seguinte ela tentou colocar de novo, só que eu já estava um pouquinho maior, os meninos já eram menores, eu estudava à tarde, eu falei, vou nada, eu vou dormir de manhã, à tarde eu vou para a escola. E assim foi passando. Acreditando em Deus? Acreditava. Assim como, infelizmente, muitas pessoas nesse mundão acreditam. Um Deus lá e eu aqui. Um Deus que tem muito mais do que se preocupar do que com a minha vida. Acreditava nesse sentido. E caminhando. E conhecendo a galera, sempre extrovertido. Jogava bola, conhecia um aqui, outro ali. Com 15 anos já, baladinha. Antes dos 15 já ia em festinha de escola. Até então só curtindo com a galera, com os amigos. Depois comecei com a cervejinha, a ficar meio atrapalhado, como a gente dizia. Vamos ficar atrapalhado hoje? 2 latinhas já ficava alegrezinho, facinho, solto. Aí você começa a fazer aquela matemática simples e bem ignorante. Bom, é isso daqui, vamos que vamos, é assim. Dou cervejinha, fico assim, vamos embora. E saindo assim na balada. É claro, é evidente, da cervejinha não dava mais conta. Um engradado não dava mais conta. Só cerveja não dava mais conta. E foi aumentando a necessidade, o condicionamento, a prisão. Uma vez, irmão, eu estava fazendo academia, né? E você começa a acolher tudo que é conceito do mundo. Tudo. Tudo que é ideia, tudo que é partilha, você olha para um lado, o cara aqui pensa desse jeito. Você olha aqui, o cara pensa desse jeito, aqui também. Não tem referência. Não tinha um filho de Deus para estar próximo, para poder iluminar a gente. Então eu olhava, fazia o cálculo, falava, beleza. É isso aqui que me resta, então eu vou tentar ser o melhor nisso. E assim ia. E assim caminhava. Irmãos, naquela vida, consciência de Deus, do modo que a gente tem a graça de poder ter hoje, nunca. Grupo de oração, nem sabia o que era. Uma vez passei na frente da igreja, do outro lado da rua, e vi uns meninos com violão. Aquilo não me quis me dizer nada. As baladinhas foram aumentando, o meu trabalho facilitava esse tipo de vida, porque trabalhava à tarde, trabalhava em shopping. Então eu saía de segunda a segunda, não tinha problema, no outro dia dormia de manhã, saía à noite. Trabalhava à tarde e saía à noite. Isso foi aumentando. As baladas foram mudando. Até um dia que uns amigos começaram a me convidar para uma tal de rave. Eu não gostava muito não, cara. Porque eu tinha uns amigos que iam, e depois eles contavam o que acontecia lá. Eu falei, cara, você está louco? Você fica lá 12 horas amassando o barro, jogando poeira para cima, em frente de uma caixa de som.
e não fica com ninguém. Você fica tão doido na droga que você não consegue nem olhar para a mulherada. Não, isso não cabe para mim. Não queria. Meu rolê era outro. Só que os caras foram falando. E eu fui acolhendo. E foi despertando a curiosidade. Um dia, eu já estava trabalhando, já tinha saído do trabalho em shopping, e tinha entendido que a baladinha então era a minha vida, então beleza, vamos juntar o útil ao agradável. Fui trabalhar em eventos de barman. Já estava ali, já dentro da balada, ali tirava o meu dinheiro e fazia a minha diversão. Um dia fui trabalhar numa rave, do lado de cá do balcão. E vi a galera curtindo, vi tudo aquilo muito bem pintado. Minha avó já me dizia, cara, e tenho certeza que vocês já escutaram isso. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Era tudo muito pintadinho. As mulheres mais bonitas, os caras também tudo galanzão. O lugar era uma fazenda, natureza, tudo lindo. Todo mundo da paz. Lógico que depois de um monte de maconha na cabeça, estava todo mundo dando risada, tudo bem. Todo mundo da paz, todo mundo de boa, tudo pintadinho. Eu vi aquilo e falei, pronto, acho que agora já dá para ir. A galera me chamou, eu fui uma primeira vez, experimentei, vi o que era, entendia que o que fazia aquela galera aguentar todo aquele tempo, dançando, curtindo, pulando, era o efeito da droga que se utilizava. Eu tinha receio em relação a algumas drogas, por algumas coisas que eu escutava, por alguns amigos meus que tinham ficado lesados literalmente. E os caras me vieram com ácido, eu falei, não, ácido não, vai fritar minha cabeça. Não quero, eu gosto de pensar um pouquinho ainda. Mas me vieram com tal de êxtase. E me falaram do efeito que fazia. Eu, um cara muito inteligente, muito sabido. Falei, não, deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que é essa fita aí. Fui pesquisar na internet, fui ver o efeito, fui fazer mais uma vez os meus cálculos ignorantes. E entendi, naquele momento, que era só uma questão química. Achava que era só uma questão química que ia desequilibrar dentro de mim, no meu organismo, algumas substâncias, e que depois, como eu fazia esporte mesmo, quase todo dia, nadava, final de semana tentava ir para a praia aprender a surfar, estava sempre correndo, boy, tudo que era esporte tinha que ficar fortão, Não, beleza, fiz aquele cálculo, isso aqui vai tirar, depois eu recupero, fechou, vamos embora. Fui. Usei daquela droga, fiquei muito louco naquele lugar. Fiquei realmente aquelas 12 horas pulando para cima e para baixo, sem parar, sem comer, porque tira a fome, porque eles misturam tudo quanto é tipo de porcaria dentro daquilo. Inclusive cocaína, que te tira a fome. E assim curti aquele dia. Voltei, fui embora, cheguei em casa, no outro dia acordei detonado, fiquei uma semana estourado, literalmente acabado, me puxando, me arrastando. Uma menina que trabalhava junto comigo, que tinha ido, ela ficou numa depressão profunda. E a gente não conseguia entender o que era. A menina deu um efeito nela que ela ficou mal. Quase perdeu o emprego dela, porque já não ia mais trabalhar. E eu comecei a entender que aquilo era bom. Irmãos, falar para você que droga é ruim, você que experimentou ou infelizmente ainda experimenta, sabe que não é assim, a primeiro momento. Mas depois que você está pego, como uma gíria que eles usam dentro da rave, está pego, cara. Aí já era. Aí você começa a pagar um preço, e um alto preço.
Eu disse para alguns amigos meus que vieram me questionar, e aí, como que foi? Como que foi o rolê? Como que é o efeito, tudo? Eu falei, cara, é bom, mas eu não quero porque eu vou me viciar e eu vou querer usar sempre essa parada. Eu vou voltar para o meu rolezinho de cervejinha, de bebidinha aqui, ali, meu rolezinho. Só que o tempo foi passando. Eu trabalhando de barman na balada, vendo a galera curtir, passou alguns meses e eu quis ir de novo. Só que dessa vez, para ir de novo, eu tinha feito todo um esquema tático. Eu preciso arrumar a droga, eu preciso tentar comprar um ingresso antecipado, porque na hora é muito caro, é mais de R$100. A minha condição não dava. Preciso ver quem vai. Fiz todo aquele planejamento. O dia que era para ir, eu não tinha comprado, tinha ficado muito caro. Eu falei, não vou não, deixa para lá. A hora que eu falei, não vou, deixar para lá, tocou o meu celular, um amigo meu falou, consegui uns ingressos VIP, vamos? Falei, opa, de graça o negócio mudou, na faixa estamos dentro. Vamos embora, que horas que a gente vai? Vamos às 10 horas da noite, essa é de noite. Beleza, vamos embora. Não tinha conseguido a droga, conversando com esse meu parceiro, falei, não, lá a gente consegue, lá a gente faz a nossa correria, a gente vai conseguir. Chegando lá, chegamos à noite, entramos, andando para cima e para baixo, não conseguia a droga, não conseguia achar de jeito nenhum. Foi passando o tempo, falei, bom, já estou aqui, deixa para lá, né? Vou tentar tomar minha cervejinha e vou ficar aqui de boa. Nisso passa um amigo meu muito doido. Eu olhei para ele e eu vi que ele tinha usado a droga. Cheguei perto dele e falei, e aí, cara, você chegou depois de mim, já está desse jeito, onde você conseguiu? Aí ele foi, me levou, mostrou, conversei com os caras não queriam me dar, paguei, os caras me deram, usei a droga. Quebrei no meio, usei. Cara, aquilo bateu um efeito que eu fiquei muito doido. Mas depois de 5 minutos aquilo passou. Mais uma vez com aqueles ditados perigosos, irmão. Eu olhei para mim, passou, eu tinha mais metade no bolso. Falei, bom, você está na chuva, se molha, né? Infelizmente a gente diz muito isso. Ou pior ainda, que eu vi outras pessoas dizer, tu está no inferno, então já abraça. Pelo amor de Deus, irmão. Não sabe o que você está dizendo. Você não calcula o que você está dizendo. E assim foi. E usei a outra metade. Cara, a hora que aquilo bateu no efeito tão forte, que eu andava para lá e para cá, eu olhava para cima, olhava para o céu e xingava. Falava cada palavrão, cara. Nunca vi tanto palavrão sair de uma boca só, olhando para cima. Já com o olho virando, um para cada lado. Porque desfigura toda a tua cara, desfigura todo o teu ser. Eu lembro até hoje, uma menina estava de costas, eu fui me aproximar dela para dançar junto com ela. A hora que ela virou, olhou para mim, ela fez uma cara de espanto, pegou a amiga dela no braço e foi embora. Eu olhei e falei, bom, tem mais de 5 mil aqui, vai, então vai embora. Cara, nesse vai e vem, o dia já estava para amanhecer, eu não satisfeito de estar no meio da galera, andando para lá e para cá, pulando, um amigo meu, um negão desse tamanho assim, cara, a hora que ele me olhou, ele ficou assustado, ele estava careta, falou, Léo, nunca te vi desse jeito, cara. Eu falei, não, fica quieto aí que eu vou arrumar para você também, assim. Ele ficou olhando para mim muito assustado. Eu não satisfeito de estar no meio da galera, tinha diante do palco uma área VIP, algumas pessoas diante desse palco. Eu entrei na área VIP por uma lateral, onde tinha um segurança, o segurança não me viu, nem eu vi segurança. Passei e entrei. Quando entrei, fiquei um pouco ali, andei para lá e para cá, não satisfeito, dei a volta e subi no palco. Quando eu subi no palco, tinha o cara lá, me perdoe, mas é ridículo, cara. Um palco enorme, tinha um cara assim numa picape, umas bandeiras no fundo, e a galera aí na frente, dançando. Eu subi em cima daquele lugar, olhava para a galera assim, e começava a tirar sarro, tirar onda e dançar em cima do palco. O amigo meu, esse negão pequenininho,
Ele olhou para mim assim de longe e ficou transparente o cara. Ele falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Léo? Eu apontava para ele, isso aqui é para você, e ficava ali dançando, zoando com ele. O segurança na ponta, ele se deu conta que eu tinha subido no palco. Olhou para mim muito bravo. Falou, moleque, desce daí agora, senão eu vou te pegar em cima. Eu muito doido, eu falei, cala a boca, o que você está falando? Vai. Ele ameaçou subir na escada, aí eu estava louco, mas tinha um pouquinho ainda. Eu falei, não, tá bom, eu vou descer. Dei a volta por aquele palco, passei por aquelas pessoas que estavam diante, ali na área VIP, a saída, a multidão aqui, a saída não era aqui, a saída era um pouco mais para a lateral. E a hora que eu estava saindo, queria sair dali, a hora que eu passei aquela grade, irmãos, a hora que eu passei aquela grade que dividia, e literalmente aquela grade dividia. A hora que eu passei por aquela grade, as minhas mãos, elas se juntaram. Eu olhei para cima e disse, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, naquela hora, deu como se fosse um estralo. Eu comecei a olhar para as minhas mãos, como se eu tivesse acabado de acordar. E comecei a olhar para mim, comecei a olhar em volta, eu comecei a sentir uma angústia tremenda dentro de mim. Eu comecei a me encurvar, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Um amigo meu começou a se aproximar, eu acho que ele deve ter me visto lá em cima e queria ver o que estava acontecendo. A hora que ele se aproximou de mim, eu apoiei no braço dele. Ele ficou meio assustado, eu falei, cara, eu acho que eu estou passando mal, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu acho que eu vou passar mal, acho que vai dar em mim aquilo que vocês dizem, que chamam, acho que é bad trip, acho que vai dar em mim, eu não sei o que está acontecendo. Me ajuda aqui. Ele começou a me levar um pouquinho para o canto, e eu senti, irmãos, as minhas costas começar a pegar fogo. Toda essa parte aqui, até aqui. Mas esquentar muito, como se tivesse alguém atrás de mim, com um lança-chamas se aproximando de mim, porque eu ia sentindo aquilo pegar fogo e ir encurvando cada vez mais. E é evidente que, se suas costas estão pegando fogo, você quer olhar para trás para ver o que está acontecendo. Certo? Eu tentava olhar para trás e não conseguia. Eu estava travado. Só que nesse movimento de tentar olhar para trás, a gente que tem essa visão assim, né? Eu posso estar olhando aqui, mas estou vendo a galera aqui do meu lado. Essa visão periférica. Eu virei um pouco, a hora que eu virei de novo para frente, aí que eu me encurvei, irmãos. Porque eu vi aquela galera que estava atrás de mim, dançando de frente para aquele palco. Curtindo, tirando a sua onda, brincando, se divertindo. O que tem? Pega nada. Ali, de frente para aquele palco. Eu vi no meio daquela galera um pedacinho do inferno, irmãos. Eu vi um monte de demônio no meio daqueles jovens. Eu vi um monte de demônios no meio daqueles jovens, usando, abusando, sugando aquela galera que estava ali só tirando uma onda, só curtindo a sua droga, curtindo o seu rolê. E uma boa parte daqueles demônios que estavam no meio daqueles jovens, se viraram e estavam vindo para cima de mim. Por isso eu senti as minhas costas pegar fogo e aquela angústia, o sentimento que aqueles demônios, aqueles seres espirituais tinham, era um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, que eu nunca tinha sentido antes, eu conseguia sentir. Ódio e raiva em relação a mim, em relação a todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar. E estavam vindo para cima de mim. Eu virei para frente, apertei o braço do meu amigo. Falei, cara, anda, desesperado. Ele começou a me levar a andar comigo. Eu consegui andar só um pouco.
Nisso que eu estava andando com ele, dei mais uns 3 passos, eu fui ajoelhado, irmãos. A hora que eu fui ajoelhado, eu juntei as minhas mãos, olhei para cima e comecei a pedir perdão. Perdão para Deus por tantas coisas, tantas coisas. Tantas coisas que eu tinha feito até então. Eu olhava para cima, balançava para frente e para trás e pedia perdão a Deus. O meu amigo do meu lado aqui, ele olhava, ele já era branquinho, ele ficou transparente olhando para mim, sem entender nada. Uma hora ele abaixou, eu comecei a dizer algumas coisas para ele, que ele tinha que perdoar algumas situações da realidade dele, da família dele. Ele ficou mais assustado ainda. Nisso que eu estava pedindo perdão, que eu tinha falado com ele, uma hora eu parei, e hoje eu consigo dar nome, irmãos. Hoje eu consigo dar nomes, mas na época eu não estava entendendo era nada. Eu vi, irmãos, Cristo crucificado. Eu vi Cristo no alto do Calvário crucificado. Eu estava lá embaixo vendo Ele crucificado. Eu olhei para esse meu amigo e falei, cara, de verdade, há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo existiu, e Ele se entregou, e Ele morreu, Ele se deixou, por causa de mim, por causa de você, e por causa de toda essa galera que está aqui, e olha a besteira que a gente está fazendo da nossa vida. Nesse momento, irmãos, todo aquele sentimento de angústia foi trocado, foi começando a ser trocado por um sentimento de paz, que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida, nem no baseado que eu fumava, nem na minha vida sexualmente desregrada que eu tinha. Nada se comparava àquela sensação, aquele sentimento de paz que eu estava tendo naquele momento. Nada. Era muito claro que não era para eu olhar para trás. Só que eu balançava assim e balançava o corpo assim. Nisso que eu balancei o meu corpo assim, eu já tenho, né, esse sorriso largo. Cara, meu sorriso veio de orelha a orelha. Porque a hora que eu balancei o meu corpo, atrás de mim, irmãos, tinham 2 asas enormes abertas. Enormes, atrás de mim. Cara, eu abri o sorriso, minha voz ela ficou serena. Eu olhei para o meu amigo e disse, você não calcula o tamanho do anjo que está aqui atrás. A coisa mais interessante, irmãos, é que naquele lugar onde eu estava ajoelhado, com meu amigo do meu lado, eu estava no meio de um formigueiro humano, tinha mais de 5.000 pessoas naquela rave. No lugar onde eu estava, não passava uma pessoa não chegava a passar aqui, não chegava a se aproximar. A coisa mais interessante, eu via as pessoas chegando, num determinado ponto, a pessoa dava a volta. Eu lembro de ter visto 2 jovens à minha direita, comentando, cochichando, não sei o que eles, mas eles só apontavam de longe, onde terminava a asa, daí eles não passavam. De repente uma menina entrou nesse espaço. Essa menina entrou, veio um amigo atrás dela. A hora que ela entrou nesse espaço, ela entrou cambaleando. E veio. Eu olhando, eu vi essa menina passar um pouco distante. Passou por trás do meu amigo, ele está virado para mim. Essa menina foi, chegou. O lugar onde eu estava era uma fazenda, então ela chegou num cercado, num cercadinho. Apoiou as mãos no cercado. E vomitou umas 3 vezes, mas aquela vomitada de levantar o corpo. A hora que ela terminou de vomitar, ela deu 3 passos para o lado e ajoelhou também. A hora que eu vi aquela menina ajoelhada, eu vi que ela ajoelhou e ficou assim. E a coisa mais interessante é que eu conseguia sentir o que aquela menina estava sentindo. Eu cutuquei o meu amigo e falei, cara, ela também está sendo salva. Ela também está sendo alcançada.
Naquele momento eu pedi para o meu amigo me ajudar a me levantar e me tirar daquele lugar. Ele foi e me levou para a porta daquele lugar. A hora que eu saí, ainda tinha um estacionamento muito grande, muitas pessoas com o capô do carro levantado, escutando a música, e era muito claro que não era para eu ir para aquele lado, era para ir para o outro lado. Quando eu fui para o outro lado, eu juntei as minhas mãos, tinha entendido que essa era a conexão. Olhei para cima e comecei a orar. Nisso que eu comecei a orar, eu senti aquela coisa ruim novamente vindo para cima de mim, com mais força, com mais raiva. E eu comecei a ficar desesperado, comecei a me acolher, eu queria andar mais rápido, mas eu não conseguia. Eu comecei a clamar, a pedir, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, Jesus. Eu lembro que me veio na mente São Jorge. Depois de um bom tempo eu fui pesquisar e fui ver que é um santo muito venerado no Oriente, um mártir. Pelo amor de Deus, Nossa Senhora, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Nisso que eu estava pedindo ajuda, aquilo se aproximando de mim, as minhas mãos se soltaram. Eu apontei para cima e fiquei um tanto quanto assustado, porque quando eu estava falando, a minha voz, ela mudou. E saiu uma voz muito forte pela minha boca, dizendo: esse menino é escolhido de Deus e nele ninguém toca, afasta-te, Satanás. Tudo aquilo que estava se aproximando de mim parou e foi embora. Eu vou só tentar resumir só essa parte, tem muito mais coisa. Um dia que eu estiver lá na tua cidade, estiver no teu grupo, eu faço questão de partilhar contigo. Mas naquele momento, eu me dei conta de algumas coisas que estavam acontecendo, algumas fichas que estavam caindo, e fui tomado de novo por aquele sentimento de paz. Juntei minhas mãos, olhei para o céu e conversei com Deus. Deus, agora eu entendo que não pode me tocar, mas eu também compreendo que não vai desistir de tentar me prejudicar. Por favor, Senhor, envia anjos para proteger o meu pai, para proteger a minha mãe, os meus sobrinhos, os meus irmãos, as minhas cunhadas. Porque eu sabia que o único modo que tinha ainda para me atingir era na minha família. Neste mesmo momento eu tive uma revelação, uma imagem. Eu vi a frente da minha casa sendo coberta por longas asas. E o Senhor colocava no meu coração: fique em paz, porque com eles não vai acontecer nada. Irmãos, naquela hora eu fui tomado de uma alegria, que eu não consigo ainda dizer em palavras o que foi aquilo. Eu sei que eu andei para aquela estradinha onde eu estava, eu virei para trás, eu precisava glorificar a Deus, eu precisava bendizer, eu precisava agradecer, aquilo foi me tomando. Eu virei, fui para até aquele lugar, olhei para trás, comecei a pular, assim como eu fazia quando ia em jogo de futebol, quando ia em estádio. Levantei as minhas mãos e disse: na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Irmãos, cara, o Espírito Santo estava dentro de mim lá. Deixa eu procurar um louvor dentro desse menino. Deixa eu ver alguma música para ele poder glorificar ao Senhor, me glorificar. E não achou uma. A única que ele achou foi essa de 3 carnaval atrás, dessa marchinha, não sei. Foi essa mesmo. Foi essa mesmo que o Senhor quis se utilizar. Ele tem um senso de humor muito grande. Irmãos, para você entender a importância de você se alimentar
de um alimento sólido, da palavra de Deus, de uma pregação, de um testemunho, de uma experiência concreta. Porque quando precisar, o Espírito Santo vai ter que acessar dentro de você o que você se alimentou, o que você se preencheu. Por isso, irmão, se alimente de Deus, das coisas do alto, das coisas que te trazem vida. Tantos acontecimentos aconteceu depois desse momento. Todo dia eu tive uma experiência com Deus. Todo dia eu caminhei com esse Jesus vivo. É vivo, irmão. Do mesmo jeito que ele foi atrás deste homem na porta do templo, através de João, através de Pedro. Do mesmo jeito ele foi atrás de mim dentro de uma festa rave, para poder estar aqui, irmãos. Ele é vivo. Jesus está vivo, e isso precisa ser anunciado com a tua vida. Jovem, nós, igreja jovem, somos um gigante adormecido, irmãos. Está na hora de acordar, porque os nossos amigos estão morrendo. Irmão, a tua família, primo, amigo, irmão, está desfalecendo do teu lado. Irmão, fala para a pessoa que está do teu lado: acorda tu que dormes. Vem para fora. Vem para fora, irmão. Deus está vivo e está contigo. Irmãos, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Irmãos, presta atenção. O nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Senhor, aquele que não te chama mais de servo, mas chama de amigo e filho amado, filha amada. Ele é vivo e está contigo. Tantas coisas aconteceram nesse mesmo dia. 3 dias eu demorei para sair da minha casa, de dentro da minha casa. E a palavra que me fez sair da minha casa foi um dia eu pegando a palavra, a sede que me deu da palavra de Deus. Eu vibrava lendo a palavra de Deus. Eu não acredito que esse cara está fazendo isso. Meu Deus, dava risada, chorava. Partilhava vida. Vida, é vida, irmãos. A palavra que me fez sair de casa, porque eu ainda tinha receio. Se eu sair na rua e ver aquilo de novo? O Senhor foi muito claro comigo. E Jesus é muito claro com você, irmão. Eu estou contigo todos os dias. Não temas, não temas. Eu estou contigo todos os dias. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo de ser inteiro de Deus. É inteiro, irmão, é inteiro. É inteiro. É com coração, é com consciência, é com tudo, com todo o teu ser, irmão. Pega a mão do irmão do teu lado. Liga as mãos aqui, irmão. Um testemunho como o meu, eu tenho certeza que você também tem na tua realidade. Jesus foi atrás de você, Ele é incansável. Incansável. Incansável pela tua alma, pela tua felicidade e pela tua santidade. Por isso escuta, irmãos, o que o Senhor tem a lhe dizer. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte eu sou, teu Salvador. Não desisto de ti. Sim, eu sei. O que ninguém sabe, eu sei. Não te condeno, eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão,
queria que você fechasse os seus olhos agora. Pensa onde você está. A situação que você vive. E deixe que o Senhor vá ao teu encontro e te resgate. Talvez você esteja até dentro da igreja, como esse homem estava na porta da igreja, mas ele não entrou lá no templo. Ele não era de Deus, ele não tinha experimentado o Senhor. Talvez você tenha ido para o grupo de jovens sarados, mas ainda não experimentou o Senhor. O Senhor te chama hoje e te quer pegar pela mão. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte, eu sou teu Salvador. Não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei. E não te condeno, eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, segura minha mão. Aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Segura a minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura a minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura a minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Ira la valor, ira la valá. Sinta a força de Deus que te levanta. Sinta a força de Deus que te conduz nessa hora, sarado. Para vivenciarmos o que essa canção diz, aonde estivermos, que o Senhor esteja conosco, que nós carreguemos essa força da presença de Deus aonde estivermos. O Senhor está conosco, porque estamos unidos, Ele está no meio de nós. Iriera lavar, iriera lavar, iriera lavar. Segura minha mão, segura minha mão. Aqui não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Segura forte ainda aí a mão do seu irmão agora. Quero pedir para passar o microfone para o Padre Edmilson, porque ele, como sacerdote também, como veio a partir dele toda essa inspiração de jovens sarados,
Quero pedir que o Padre abençoe esse momento, abençoe essa decisão também de sermos onde estivermos, essa presença do Senhor. Com essa bênção selando ainda essa parte da manhã, mas também tudo aquilo que Deus já tem colocado no coração do Padre. Ele que teve essa inspiração primeira para nós, jovens sarados. Eu quero pedir mesmo que o Senhor cele aquilo que está sendo semeado no seu coração. Esse é o testemunho do Léo. Mas se fôssemos abrir, teríamos o testemunho do Daniel, testemunho do Bruno, testemunho do Du, testemunho da Cíntia, testemunho da Dani, do Túlio, da Cíntia, da Silmara, do Rafa. Teríamos tantos testemunhos daquilo que nosso Senhor tem feito. Por isso nós não podemos calar diante do que temos visto, diante do que temos ouvido, do que Ele tem feito no nosso meio. Eu quero selar com esta bênção a sua decisão por Deus. Principalmente você que veio conosco, ainda nem está envolvido literalmente com os nossos grupos, mas veio. Creio que o Senhor já está fazendo no seu coração a obra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós e permaneça como um selo a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor, aplauda. Solte um grito de júbilo, sarado! CançãoNovaPlay.com. Assine já.